Esse aqui é meu amigo Luiz. Deus te usa. Amém, Luiz. Obrigado. Mateus capítulo 14, versículo 22, a epígrafe do texto diz: Jesus anda por cima do mar. Diz assim a palavra: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegara já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo, imediatamente, Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Versículo 33 para encerrar. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, logo me vem uma frase, um tema, e eu já até digitei aqui nas redes sociais, colocando para alguém que está nos acompanhando ao vivo nessa live: circunstâncias ruins geram oportunidades. Sabe, quem de nós nunca viveu uma circunstância ruim? Irmãos, como é difícil quando as coisas estão contrárias. Sabe, Jesus disse para aqueles discípulos que eles deveriam entrar no barco e deveriam ir para outra banda. Jesus então ficava na praia despedindo a multidão, porque esse evento foi logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E assim eles fizeram, entraram no barco e começaram a remar. Jesus fica na praia e Jesus vai despedindo a multidão. Quando Jesus se encontra sozinho, ele vai para a oração. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus ora, o barco já estava no meio do mar. Quando o barco estava já no meio do mar, de repente, uma tempestade se levanta. De repente, o vento começa a soprar contrário. O vento não está dessa vez a favor, o vento agora está contrário. Os discípulos saíram com um planejamento, com um plano, que era chegar do outro lado. Acontece que o vento começou a se opor a eles. E de repente a Bíblia diz que o vento começou a levantar ondas altas e as ondas começaram a açoitar o barco. As ondas começaram a bater no barco, açoitando o barco, fazendo com que o barco balançasse, e isso trouxesse muito espanto aos discípulos. Queridos, como é bom quando as coisas saem como nós planejamos, não é? Como é bom. Já parou para pensar quando tudo está dando certo? Ai, que coisa boa! Quando as coisas estão saindo como você planejou, quando as coisas estão saindo da maneira como você traçou, nada está tirando da direção que você planejou e as coisas estão indo muito bem. E aí você se alegra. Mas quando as coisas começam a fugir daquilo que você planejou, quando as coisas começam a sair da direção que você escolheu, quando as coisas começam a ficar contrárias àquilo que você imaginava, aí a angústia bate. Como é frustrante quando as coisas não saem da maneira como a gente planeja. E a Bíblia vai dizer que o vento então era contrário, as coisas não estavam saindo como eles tinham planejado. Agora acontece que quando as coisas não saem como a gente planeja, a gente tende a ficar desanimado, a gente tende a ficar sem esperança, a gente tende a ficar frustrado. E no meio dessa frustração, quando eles pensavam que era o fim, a Bíblia vai dizer no versículo 25 que Jesus vem andando por cima do mar. Ei, atenção,
Jesus vem andando por cima das águas. Para um pouquinho para entender isso aqui. Jesus não vem de jet ski, cara. Jesus não vem de lancha, não. Jesus não vem numa grande embarcação, não. Jesus vem caminhando, Ele vem andando por cima das águas. Você está entendendo o tamanho do poder do Deus que tu serve? É andando por cima das águas. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que aquilo que te põe medo, Jesus passa por cima. Jesus pisa naquilo que te põe medo essa noite. Você está entendendo? Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo essa noite. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo esse tempo, mas uma coisa eu te digo: Jesus passa por cima dessa circunstância que te põe medo. Sabe, enquanto os discípulos estavam com medo, Jesus vem caminhando sobre as águas, só que no meio do medo que eles estavam sentindo, eles começam a pensar que era um fantasma, porque isso é o que faz o medo com muita gente. O problema não é ter medo, não. O problema não é ter medo, o problema é o que você vai fazer com esse medo. O medo todo mundo tem, é humano, mas o problema é o que eu vou fazer quando o medo chega. É se colocar na presença de Deus. Eles estavam com medo e quando Jesus vem se aproximando, eles olharam e disseram: era um fantasma. Eles pensavam que era um fantasma, porque o medo fez com que eles achassem isso. Acontece que quando Jesus vem se aproximando, ele diz: sou eu, não tenho medo. E aí Pedro fala algo no versículo de número 28. No versículo de número 28, Pedro diz: Senhor, se és tu. Para um pouquinho, que aqui tem uma palavra de Deus ao teu coração. Guarda essa frase, guarda essa palavra. Pedro diz assim: Senhor, se és tu, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. Sabe o que Pedro estava dizendo? Esse se é condicional. Pedro estava dizendo: Senhor, se é o Senhor, então me manda andar também sobre as águas e ir até onde o Senhor está. Sabe o que Pedro estava dizendo? Sabe o que era? Pedro estava dizendo assim: porque ninguém tem poder para mandar eu andar sobre as águas e eu conseguir andar. Porém, se for o meu Jesus que está falando comigo e Ele me der uma ordem para andar sobre as águas, eu tenho certeza de que Ele é poderoso para me fazer andar por cima dessas águas, por mais que elas estejam agitadas. Pedro estava dizendo: só o Senhor é poderoso para me fazer caminhar também sobre a tempestade, sobre as águas, sobre as dificuldades. Só Deus tem o poder de fazer com que eu caminhe. Era isso que Pedro estava dizendo: se é o Senhor, porque ele estava dizendo: se não for, eu afundo. Aí Jesus disse: então vem, Pedro, então vem. Aí sabe o que acontece? Pedro desce do barco e ele começa a caminhar. Quando Pedro começa a caminhar, a água agitada, Pedro olha para o vento forte, olha para a força do vento e ele começa a afundar. Sabe o que aqui fala isso? Jesus está dizendo: vem. E aí você vai, olhando para ele. O vento, as águas, são as ciladas do mundo, do sistema mundano, querendo te arrastar, vindo de maneira avassaladora para te arrastar e te levar para o fundo. É o pecado te convidando todos os dias. E aí a decisão é tua, cara. Tu vai olhar para Jesus ou tu vai olhar para o pecado que está te convidando todo dia? Tu vai olhar para Jesus ou tu vai olhar para os problemas, para as circunstâncias da vida? Não olha para o vento, não olha para o mar, olha para Cristo. Pedro para um pouquinho e olha para o mar. Olha para o vento, para a força do vento. Aí ele teme e começa a afundar. Só que quando ele começa a afundar, ele logo grita: Senhor, me socorre. E a Bíblia vai dizer que logo, imediatamente, Jesus estende a mão, pega Pedro e entra com ele no barco e o vento se acalma. Deixa eu te falar uma coisa para me finalizar agora. Quando a Bíblia vai dizer andando, Jesus vinha andando sobre as águas. Eu fui buscar essa palavra no original, no grego, e um dos muitos significados para essa palavra, sabe qual era? Era dizer fazer bom uso da oportunidade. Jesus estava olhando para aquela situação dos discípulos e ele disse: eu vou fazer bom uso dessa oportunidade. Eu vou me revelar um pouco mais para eles. Em contrapartida, a Bíblia vai dizer também que Pedro diz assim: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus diz: vem. Pedro desce e ele também anda. Mais uma vez a mesma palavra andou. Sabe o que era isso? Era Pedro dizendo: eu também quero fazer o bom uso dessa oportunidade.
Para um pouquinho e entenda isso. Circunstância ruim gera oportunidade para a tua vida. Então não importa a circunstância que você esteja vivendo, o que importa essa noite é a oportunidade que Deus está te dando. Aproveite a oportunidade, não desperdiça ela e te joga nos braços de Jesus essa noite. Fica com essa palavra, querida. Eu quero chamar meu amigo Ulisses. Posso pedir um louvor, Ulisses? Posso pedir? Toma ao vivo, é live, né? Live. Não tem nada gravado aqui, é espontâneo. Posso pedir um louvor, Ulisses? Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor.